E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que a mídia esportiva falou sobre o nosso querido tricolor que venceu ontem o Vasco 2-0 fora de casa, quebrando um tabu aí desde 2012, 2013, que o São Paulo não vencia o Vasco lá em São Januário. Um bom jogo do São Paulo, para falar a verdade, eu gostei. E poderia ter sido mais, né? Ficou barato. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo, claro, no canal todos os dias, vocês sabem. Bora assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito dessa grande vitória do nosso São Paulo e do Rigoni. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Fernando Diniz está com razão e está sonhando aí com a pré-Libertadores, né, Alex? Tem que sonhar, né? O Vasco vinha numa sequência aí gigantesca de bons resultados, né? Se não me engano, agora 6 vitórias em 7 jogos. Era uma coisa assim muito impressionante pelo começo instável do time no campeonato. Agora, foi uma derrota surpreendente, não porque enfrentou o São Paulo, não porque o São Paulo não pudesse ganhar do Vasco, mas justamente por jogar em casa e por vir com força, enfrentando um time que também está buscando se reafirmar no Campeonato Brasileiro, que é o São Paulo, com desfalques. O Luciano, por exemplo, não jogou, estava fora, é o homem-gol do São Paulo hoje, né? E não pôde jogar. Quem iria imaginar antes da partida, numa condição normal, numa análise mais racional, que o São Paulo ia lá e meter 2-0 num Vasco embaladíssimo. Então foi um grande resultado do São Paulo, mas mesmo assim o Vasco soma pontos suficientes para sonhar com o Libertadores. A gente está olhando a tabela aqui, 42 pontos em 9º lugar, 2 pontos atrás do São Paulo, que é o 8º. De repente abre até um G8 ainda, então está tudo aberto, faltando 8, 9 jogos aí. Acho que dá. Pode acontecer de tudo. G7 está confirmado, né? Pode acontecer de tudo. Eu estou com o Alex. Foi surpresa realmente, tanto que o nosso Zé Paz perdeu a aposta para o Urani Campos, né? Zé Paz, como vascaíno, dançou, apostou no Vasco do Diniz. E o Vasco, dessa vez, ele foi muito aquele Diniz, aquele futebol do Diniz, que é muito criticado, né? Um futebol que fica muito exposto. O Diniz, ele tinha conseguido, no meu entendimento, nos últimos jogos, dar ao Vasco um equilíbrio, não abrindo mão da sua proposta, do seu jeito de jogar, mas era um time mais equilibrado. Ontem eu não senti isso no Vasco. O São Paulo fez uma belíssima partida, foi um resultado espetacular para o São Paulo, quebrar esse tabu, vencer fora, até de acordo com o campeonato está se desenhando, né? Os campeonatos já G7 dá uma pré-Libertadores, então pode impactar um pouquinho dentro daquele sentimento que a gente falava semana passada. O Vasco da Gama saiu de 4ª força da Copa do Brasil, já pulando aí para talvez força 2, né? Perde essa partida em casa, mostra alguns sinais de fraqueza e o futebol ele é caprichoso e apaixonante por isso, Michele. Quando todo mundo apostava numa vitória do Vasco, foi lá e deu São Paulo. Eu apostei no São Paulo. Você é um caso à parte. Eu apostei no São Paulo. Olha, sábado teve o início do Campeonato Carioca de março. Muitíssima ontem, talvez até surpreendente, mas agora é fazendo as contas até o final do campeonato também. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o Jailson, para a Mari, para os fãs de esportes. O São Paulo se colocou na briga por uma vaga na Libertadores. Venceu o Vasco fora de casa, algo que não acontecia pelo Campeonato Brasileiro há 12 anos. O São Paulo também conseguiu emendar uma sequência de 2 vitórias consecutivas, algo que também não acontecia desde junho. Há muito tempo a equipe tricolor não conseguia essa façanha. O técnico Hernan Crespo conseguiu isso. Um dos fatores mais importantes dessa vitória também foi o Luiz Gustavo. Voltou a marcar, fez um gol depois de muito tempo com a camisa do São Paulo. Ele ficou 5 meses afastado dos gramados por causa de uma tromboembolia pulmonar. Voltou a jogar e ontem também foi decisivo nessa partida. Inclusive, depois do jogo, ele desabafou bastante a respeito dessa situação e também cobrou uma melhor organização do São Paulo para o ano que vem. E agora vamos ouvir então alguns personagens dessa partida, incluindo o Lucas Moura, que fez o gol, e o técnico Hernan Crespo, falando a respeito dessa vitória que foi muito importante, pode mudar até mesmo a perspectiva do São Paulo no campeonato. Também a gente tinha que aprender a sofrer. A gente sofreu muito, correu muito, acreditou, tentou de fazer gols. Claramente eles tiveram oportunidades, São Paulo também, mas acho que o espírito do grupo de saber sofrer. Eu acho que a gente tem corrido um pouco mais, a gente tem se entregado um pouco mais, a gente tem suportado às vezes na defesa ali, muitas vezes, passar ali por momentos que a gente vai ter que defender realmente e vai ter que saber sofrer e também nas nossas oportunidades a gente criar e poder matar o jogo. Hoje, sem dúvida, um jogo de muita entrega, né? E a gente sabia que ia ser assim.
né? Uma equipe que está num momento muito bom e que tem um jogo de muita movimentação, muita posse de bola. Então isso demanda muita atenção do nosso time e muita entrega, correr bastante, entregar bastante na marcação, todo mundo se ajudar, e foi o que a gente fez. O São Paulo, que agora se prepara para enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro, não vai ter o Enzo Dias e também o Alan Franco, que receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos. Na defesa, Rafael Tolói e Sabino brigam por uma vaga e o Patrick Lanza pode ser o lateral titular na vaga do Enzo. Lembrando que o São Paulo terá a volta do Luciano e também do Mike, que cumpriram suspensão automática justamente contra o Vasco na rodada anterior. Boa, Vlad, obrigado, viu? A gente tá vendo os números de Coutinho e Lucas Moura, e vamos falar bastante dos dois, né? O Coutinho ficou 83 minutos em campo, o Lucas 66. O Lucas fez um gol, o Coutinho finalizou 3 vezes. Ações com a bola, nosso Coutinho bem mais, né? Quase 70. Ações na área rival 3-2, duelos vencidos 2 e 4. A gente, antes de chamar o Vlad, estava na conversa ali do... O Jair estava revoltado e o São Paulino está revoltado com a história do Morumbi, né? Me desculpa, mas me revolta mesmo, cara. Eu acho inaceitável. Você tem um estádio de futebol e na reta final do campeonato você não pode jogar no seu estádio, pô. Ah, mas pô, em outubro e novembro, sei lá, não sei como é que é o esquema aí. A questão financeira é óbvio. Mas aí é óbvio, isso daí é óbvio. Longos, né? Mas aí vai marcar show em dezembro, pô. Marcar show em dezembro. Que eu concordo com você, mas a questão é a seguinte: quem marca o show não é o clube. Eu tô ligado, eu sei tudo. A gente acaba sabendo de todo o entorno, né? Que, enfim, tem lá a questão lá com o Morumbis e tal, mas vai ter que marcar o show, é uma verba e tal, blá, 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 pro clube. Só que a gente tá em outubro, é um estádio de futebol e os caras não podem jogar em casa. E aí prejudica o time na reta final. Exato. E isso vale uma vaga na Libertadores. Poderia valer o título. Se a semifinal da Libertadores fosse São Paulo e River, o São Paulo não teria jogado no Morumbi. Então, agora, isso daí cai naquela de... Às vezes até o próprio clube morder a língua, que era assim, não aluga o estádio e tal. Mas aí você fecha um contrato com uma empresa que tem os shows e, meu amigo, você está precisando de dinheiro. E aí você aluga. E isso não é o São Paulo, isso é qualquer clube do Brasil. Qualquer clube do Brasil colocaria essa questão financeira à frente, qualquer clube. Porque todos os clubes estão devendo tudo. E tem sido essa a tendência, né? Os clubes, enfim, que pensam em ou criar um estádio, ou reformar, ou enfim... É a realidade de hoje, é você tentar transformar isso numa fonte de renda mesmo, assim, para receber eventos. A gente pode discordar, mas os clubes, eles levantam a bandeira contra, mas todos abririam negociação para isso, porque todos precisam de dinheiro. Claro que sim. E aí o São Paulo mesmo, né? Aí ele levantou a bandeira, e é um direito deles, tal, contra o gramado sintético. Se ele não tivesse levantado essa bandeira, hoje ele poderia jogar no Allianz, ele poderia jogar no Pacaembu, ele poderia jogar em Barueri. Mas por conta disso, ele vai jogar um jogo contra o Flamengo para quantas pessoas? 10 mil na Vila Belmiro? Ele vai perder dinheiro. E além de você deslocar essa galera, né? Assim, porque a gente está falando de outra cidade, né? A gente está falando de... Assim, você não está jogando ali dentro do seu, entre aspas, território, né? Se você, de fato, fosse pensar no torcedor. Ó, torcedor, a gente vai tirar daqui, mas a gente vai colocar aqui, tá? Assim, a gente vai te ajudar, a gente vai facilitar, enfim, a logística, né? Mas é isso, eu também acho bem lamentável. O São Paulo também alega que essa mudança no calendário prejudicou, porque inicialmente o calendário tinha outras datas, né? Esse ponto que eu ia chegar. Então isso também é verdade, né? Lá atrás você planeja, você aceita os acordos, tal, tem a mudança no calendário, prejudica e também, né? É um agravante também, Jailson. Era o ponto que eu ia chegar, assim, de até ingenuidade minha e falta de conhecimento também em relação a marcar show quando o teu time vai jogar fora de casa. O calendário tá lá do início do ano, né? Isso. Lá as rodadas e tal. Então, o mínimo que você pensa é, tá bom, pode marcar tal show, desde que o time jogue fora de casa e eu consiga ali 2, 3 dias, sei lá, seja lá para recuperar o gramado, ou não sei como é que... Pra montar e desmontar, para ver o que é possível de ser feito também, por conta do gramado natural. Enfim, e aí você vê o que você consegue fazer para você conseguir atuar dentro de casa. Mas tudo bem, teve alteração do calendário, talvez, né? Isso daí tenha impactado diretamente essa questão do São Paulo, algo até que, enfim, eu não tinha nem parado para pensar nessa questão da alteração, mas mesmo assim,
Mesmo assim, me incomoda o fato do São Paulo ter que estar jogando aí, né, em casa, fora de casa. O Jailson, Porque não é a primeira vez também. Até a questão do gramado sintético não é por conceito, é por falta de demanda. O clube que hoje tiver oportunidade de fazer show em seu estádio, ele vai fazer. E se ele tiver uma parceira que vai bancar uma reforma do estádio, que vai exigir ali colocar um gramado sintético, ele vai colocar. A gente pode ser contra, a gente pode não gostar. Mas os clubes, eles estão dependendo disso. Você acha que se reformar a Vila Belmiro e puser um teto na Vila Belmiro e a empresa que quer fazer show em Santos não vai... Pergunta ao torcedor sobre isso, né? Como é que é, Rafa? Ninguém pergunta ao torcedor o que ele acha, né? Essa que é a discussão. Mas aí o torcedor... Isso... Mas o torcedor... a gente vai discutir aqui, vai ter gente que vai ser a favor, vai ter gente que vai ser contra, é normal, da liturgia democrática do mundo. Agora, alguém pergunta ao consumidor, alguém chama o torcedor do São Paulo, reúne, faz uma assembleia, um fórum e pergunta, vem cá, você acha legal? Você topa essa situação? Olha só, de um lado, o risco esportivo, porque existe. O risco esportivo de não jogar no Morumbi existe, para mandar jogo em outro estado que não seja o seu. O risco esportivo de um lado é um balão, e no outro balão aqui tem a questão do financeiro, o gargalo é esse, estamos devendo X milhões, com esses shows vamos amortizar X% da dívida, e aí, que balão você estoura? Ninguém pergunta ao torcedor. As pessoas que tomam decisões não consultam o consumidor, e aí fica sempre essa questão, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não se chega a um consenso do que efetivamente é o melhor para a instituição, porque o principal ativo dela, que é o torcedor, não participa disso. Até em São Januário, né, e o Rafa tá aí, o São Januário vai ser reformado, vai ter um parceiro. Eu não sei qual que é a exigência e a intenção do parceiro em fazer shows, mas é uma conta que vai ter que ser paga de alguma forma também, Rafa. Não, e o Vasco tem um risco grande, porque a reforma de São Januário não começou ainda. Isso é uma outra situação, inclusive, que é até meio sui generis, né? Ela deve começar em janeiro ou fevereiro. O Vasco tem... Mas o São Paulo teve chance de fazer o gol do primeiro tempo, antes do Vasco acertar aquela bola na trave. No segundo tempo, já com a maior dificuldade de perseguição individual, o Vasco começa muito bem o segundo tempo, leva o São Paulo meio às cordas, e na hora das trocas, ali, primeiro 15 minutos, o Diniz vai meio por tudo ou nada, não sei porquê. E aí, quando ele coloca o Verratti, hoje o Vasco tem o Verratti no banco, né? Não é mais titular do time. O time joga sem centroavante fixo, que foi uma melhora para o Vasco. Quando ele coloca o Verratti, ele facilita a coisa para o São Paulo. E deixa só o Tietê de primeiro... Isso tudo é antes da entrada dos caras aí. E o São Paulo vai colocando, aí o Crespo coloca os mais rápidos, o Rigoni e o Ferreirinha, e tem o contra-ataque, além de ficar mais fácil para defender. E aí o São Paulo faz o segundo, poderia ter feito antes, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto, naquela situação do Diniz no tudo ou nada. Mas foi um jogo tecnicamente bom, em que o São Paulo, como visitante, consegue uma vitória maiúscula para um time que entrou com 12 desfalques. 10 machucados, que já é a conta normal, mais 2 suspensos. É a mesma coisa contra o Flamengo. Você continua com 10 machucados e outros 2 suspensos, incluindo o lateral esquerdo Enzo Dias, que eu acho que vem sendo o melhor jogador do São Paulo. Rigoni perdeu chances incríveis. Mas o fato, né, Tironi, é que a torcida do São Paulo tinha desistido, o São Paulo tinha morrido, o São Paulo não morreu. Para os jogadores e para o Crespo, não morreu, e esse ano ainda não morreu. Não acabou esse ano. Para a direção, acabou, né? Vai jogar na Vila Belmiro e tal. Há chance, ainda mais depois que Flamengo e Palmeiras foram para a final da Libertadores e você ganha uma vaga a mais na Libertadores. Há chance. Não é fácil, porque o São Paulo visitou o Vasco, vai visitar o Corinthians e vai visitar o Fluminense, que são os concorrentes nessa briga. E vai visitar o Flamengo, né? E vai visitar o Flamengo, vai visitar o Bragantino, vai visitar o Juventude, né? Então o São Paulo vai fazer os 7 jogos restantes, nenhum na sua casa. Se fosse um clube normal, bem administrado, o São Paulo tinha todas as chances, pelo time que tem, pelo trabalho que faz, pela mesma escassez de chegar na pré-Libertadores ao menos. Mas ele tem uma coisa que os outros não têm, ele não tem casa. Então é imprevisível como é que vai ser. Como o Lucas falou, eu não sei como vai ser. O Felipe Luiz comentou, eu não sei como o São Paulo vai reagir, não é a casa deles, né, no jogo da quarta-feira, com um intervalo menor do que o jogo, do que o Flamengo teve. E aí, o São Paulo fez as 5 substituições ontem por desgaste completo, porque correu atrás da marcação individual e tudo mais. E contra o Flamengo também é difícil jogar, né? Você tem que marcar bem. Então,
eu acho que além dos confrontos diretos fora de casa, tem as partidas como mandante na Vila para saber se o São Paulo consegue ou não chegar na zona de Libertadores. Sinceramente, eu não sei se, por o presidente do São Paulo, eu não sei o que ele quer. Ainda não descobri para o futebol do São Paulo ano que vem. Se para ele, é claro que economicamente parece vantajoso, mas estrategicamente, não sei se dá para conciliar. Libertadores, reformulação de time, pré-Libertadores, datas a mais, um projeto que ele tem para o ano que vem. Não sei. Sinceramente, eu não sei te responder. O técnico e os jogadores querem. Né? Isso está claro e acho que o São Paulo fez uma ótima partida, como havia feito contra o Bahia na semana passada. São temporadas muito diferentes quando você está ou não está na Libertadores. Né? Assim, o ânimo da torcida e tudo, por mais que tenha um time fraco e tal. Mas, Massa, foi uma boa vitória do São Paulo, mas você podia falar um pouco sobre o Diniz. Errou, né, o Diniz? Dá uma bagunçada no time enquanto estava bem. Cara, assim, a gente tem que, de uma vez por todas, entender a cabeça dele, né, cara? Você está perdendo por 1-0. E o time saiu aplaudindo, né? Só para o Vasco saiu aplaudir de campo. Você está perdendo por 1-0. Você precisa do resultado, né? Empatar o jogo. Eu acho um erro colocar um monte de atacante e desmontar o seu sistema de marcação, porque você vai ficar mais perto de tomar o segundo gol do que vai fazer o gol. Mas não é assim que ele pensa, né, cara? Ele arrisca, ele tem essa coragem, né? Isso é algo que a gente não pode negar e dentro da filosofia dele é o arriscar, é o vamos para cima, põe todo mundo. Ele ele simplesmente começou a tirar o São Paulo de lá de trás com as alterações que fez. E isso eu não entendo por que ele não pensa. Não adianta, é uma coisa que eu fico muito incomodado, por exemplo, quando é o Abel, quando o Palmeiras está perdendo, ele tira um volante para colocar o Veiga de 8. O Palmeiras perde a bola, não fica mais com a bola. Entendeu? Não adianta. Você precisa ter estratégia correta. Você pode colocar um zagueiro a mais, 3 zagueiros, e liberar o seu camisa 8 para ser um centroavante, mas você mantém 3 caras atrás que tem minimamente a condição de saber como que se defende, né? Você pode deixar um 8 de 5, 3 zagueiros e um 8 de 5, manter pelo menos 4, porque o São Paulo não ia atacar também com mais de 2 ou 3, né? Mas é o jeito dele, cara. A gente tem que entender e respeitar. Eu respeito muito o Fernando Diniz. Para ele é assim que funciona, né? O Vessa, e no final deu uma entrevista muito legal, né? Sobre o jogar futebol, o prazer de jogar futebol, enfim. E os cuidados que tem que ter um jogador de futebol, né? Ele está chegando no final da carreira dele, da vida profissional dele, então eu acho que, sobretudo, os mais jovens têm que escutar caras que já viveram 14, 17 anos de profissão e já tiveram a idade boa e tudo mais, o corpo aguentando jogos e tal, e ele fala dos cuidados que é preciso ter e a chance que ele está tendo de voltar a jogar, o quanto para ele é especial depois de tudo que ele passou, porque é um negócio mais médico, né, que foge até um pouco da questão de um jogador de futebol. Foi muito bacana mesmo. Aliás, o Ferreirinha entrou bem, né? Foi um bom jogo dele de maneira geral, né? Ajudou ali e tal. Tudo bem. O Rigoni, teve muita gente falando, se não tiver ninguém na base que é melhor que o Rigoni, pode fechar a base. O problema é que o São Paulo vendeu muita gente da base. Eu imagino que o Rigoni não teria nem sido contratado se tivesse ainda lá Ferreirão, enfim. Talvez ele não tivesse nem ter sido contratado. O problema é que você vendeu e aí você vai e traz o Rigoni, que perde os gols que ele acabou perdendo. Vai, fala mais. Não, pode falar. Fala aí. O São Paulo jogou e venceu merecidamente, ao meu ver, o jogo contra o Vasco lá em São Januário, né? Um tabu gigantesco aí desde 2012. E eu particularmente gostei do jogo do São Paulo, não sei vocês, eu particularmente gostei bastante. Acho que o São Paulo sofreu muito pouco, teve alguns maus momentos do jogo, mas foram momentos curtos e o São Paulo famoso soube sofrer. De resto, as jogadas que o São Paulo criou foram jogadas bem trabalhadas. Seja com lançamentos nas costas da defesa, que isso é uma característica do Crespo desde quando ele trabalhava nos Emirados Árabes. Há jogadas trabalhadas, há pressão no segundo tempo, né, quando ele colocou o time, montou o time para o contra-ataque.
O São Paulo começou a jogar no contra-ataque, teve ali pressões para ampliar o placar, se não fosse Ferreirinha e Rigoni. O São Paulo precisa elevar o nível dos seus atacantes, porque ontem não fez falta, mas vai ter jogo que vai fazer. Jogo na Copa Libertadores da América, um dos nossos melhores atacantes titular, perdeu gols que fizeram falta. Então, e eu, particularmente, eu sei que muitos de vocês acham o Rigoni um pereba master, um cara horrível. Tá, beleza. Eu, particularmente, não acho o Rigoni um cara horrível. Acho que ele tem uma boa técnica, mas ele tá numa fase ruim. Uma fase ruim, uma fase péssima. O cara não tá acertando nada. A confiança dele não tá boa, não tá num nível bom. E isso tá infligindo e afetando ele. Basicamente é isso. Não tira o fato, pelo menos de mim, né? Que eu penso que ele é um cara tecnicamente bom, mas não vive uma boa fase. Assim como o Ferreirinha é um cara, pra mim também, tecnicamente um bom jogador, mas falha na finalização. A grande diferença do Ferreira pro Rigoni é que o Ferreira cria jogadas, cria oportunidades, ele contribui com o jogo de outras maneiras. Não só pela assistência de ontem, mas durante muito tempo as principais jogadas do São Paulo saíam do pé do Ferreirinha. Ele tem um sério problema de finalização, a gente sabe disso, mas é um cara que cria jogo, que cria jogada, que cria boas oportunidades. Algumas boas jogadas saem do pé dele. O gol ontem do Luiz Gustavo saiu do pé dele. O jogo de ontem serviu para dar confiança pro time. O Marcos Antônio, para mim, fez mais uma boa partida. O São Paulo tá meio que levando as coisas em banho-maria. O São Paulo tá meio que sabendo que o ano acabou, mas que tem por meio que obrigação, principalmente pela posição que se encontra, se classificar para Libertadores de alguma maneira. E vai ser fácil, né? Porque a gente tem aí os times que estão na Copa do Brasil. Então, lá em cima do Campeonato Brasileiro vai acabar surgindo 300 vagas do São Paulo. Vai acabar se classificando para a Copa Libertadores da América. Dito isso, os caras estão de férias, né? A gente vê que alguns jogadores estão milindrados, estão fazendo aquele corpinho mole e tal. Isso é bom para jogadores ganharem oportunidades, como o Mailton, que para mim ontem entrou bem, pro Luca receber mais oportunidades, que para mim ele pode jogar mais vezes, principalmente com essa fase horrível do Rigoni e do Ferreirinha. Então os caras eles estão divididos entre as férias e a obrigação de se classificar da Copa Libertadores, que vai acabar vindo naturalmente pela posição que o São Paulo se encontra. É o que a gente tem. É o que a gente tem. Eu, você, torcedor São Paulino, a gente tá meio que esperando a temporada acabar, pros reforços, ou pros principais jogadores do São Paulo voltarem na temporada do ano que vem, pra gente ver como é que vai ser, montagem de elenco. A gente sabe que a temporada acabou no dia que o São Paulo foi desclassificado pela LDU. Fazer o quê? Deixa a sua opinião aí, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça, claro, de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!